Pois bem, nós já localizamos os pontos de máximo e mínimo de interferência, né, em uma tela C qualquer. Nós vimos que esses pontos eles podem ser função de um ângulo θ, né, que a gente definiu na figura. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos obter uma expressão para a intensidade dessas franjas, também em função do ângulo θ. Então, podemos mostrar que a intensidade I, da luz nas franjas, varia com a posição θ das franjas, tá? Localizando desta forma máximos e mínimos de intensidade. Então, novamente, vamos considerar a situação em que nós temos duas ondas, que partem das fendas S1 e S2, tá? E vão chegar a um ponto P qualquer aqui, olha, descrito na figura. Essas ondas vão chegar com uma diferença de fase φ, Nós já sabemos o porquê dessa diferença de fase, porque existe uma diferença de percurso, ΔL, tá? E esses pontos de máximo e mínimo nós localizamos eles, em função de um ângulo θ, aqui. Nós já vimos que a intensidade ela é proporcional ao quadrado, do campo elétrico, tá? Então nesse caso aqui, olha, só relembrando do capítulo, de ondas eletromagnéticas, nós vamos considerar que nós temos os campos elétricos E1 e E2 proveniente aqui das duas fontes, no caso S1 e S2, tá? Do princípio de Huygens, e esses campos são defasados por uma diferença de fase, φ, aqui, ó. Então são campos senoidais, desta maneira, tá? Bem, o campo que chega no ponto P obviamente vai ser a somatória, vai ser a superposição desses dois campos, tá? Então aqui, ó, o campo E resultante no ponto P será a soma de E1 mais E2. Então somando aqui, olha, nós temos a somatória das duas expressões, tá? Essa soma aqui é uma soma de funções seno, onde essa amplitude aqui é zero desses campos é a mesma, Então a gente pode colocar em evidência e fazer essa somatória de senos. Como é que eu faço uma somatória de funções senos, Então observe aqui, olha, existe uma identidade trigonométrica que caracteriza a soma de duas funções senos. Olha. Então aqui, olha, seno de A mais seno de B é igual a 2 vezes seno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. Bem, fazendo essa soma, aqui, olha, nós encontramos que o campo total, a somatória de E1 mais E2 seria 2E0 cosseno de φ sobre 2 seno de ômega-t mais φ sobre 2, utilizando, obviamente, essa identidade trigonométrica. Bem, nós podemos fazer essa continha aqui com mais calma, aqui no nosso quadro digital. Tá? Então fica assim, olha, eu tenho aqui, olha, que o campo E é E1 mais E2, onde, como nós já colocamos aqui, olha, E1 é E0 seno de ômega-t, e E2 é 0 seno de ômega-t mais φ, Existe uma diferença de fase φ aqui entre esses campos. Tá? Se eu utilizar a identidade trigonométrica, então ficaria assim, olha, 2 vezes E0, aí eu teria aqui, olha, seno, botar aqui tudo, ômega-t mais ômega-t, que é um t, mais φ, tudo isso dividido por 2, vezes o cosseno, aqui no caso seria A menos B, então ficaria ômega-t menos ômega-t mais φ. Então fazendo jogo de sinal fica tudo negativo, fica ômega-t menos φ. Tudo isso dividido por 2 também. Bem, arrumando aqui, olha, então fica 2E0 seno de ômega-t mais ômega-t vai dar 2 ômega-t mais φ, tudo isso dividido por 2, tá? Que é fácil ver, olha, que se eu separar esse denominador 2, tanto para 2 ômega-t como φ vai cortar esse 2 com 2, vai ficar ômega-t mais φ sobre 2, A gente vai já fazer isso.
Agora aqui, olha, fica menos ômega t menos ômega t. Esses termos aqui, olha, vão se cancelar, né? Vai se cancelar esse termo, vai ficar só menos φ sobre 2. Aí, olha, se nós relembrarmos aqui, olha, a função cosseno é uma função π, então cosseno de menos x, por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui. Então, cosseno de menos x é a mesma coisa que cosseno de x, tá? Logo aqui, olha, então fica cosseno, né, de φ sobre 2. Arrumando mais ainda a expressão, né? Eu vou colocar como aqui, olha, percebam que a função seno ela é funcional do tempo, né? Então aqui, olha, existe a variável de tempo. Então vou colocar aqui para frente, né? Até porque aqui a expressão cosseno, né, de φ sobre 2, né, vai ser uma constante. Todo esse termo aqui vai ser constante. Tá? Então vou arrumar aqui, olha, da melhor maneira, tá? Então fica 2 é 0 cosseno, né, de φ sobre 2. Aí fica aqui já, né, fazendo a divisão, então fica ômega t mais φ sobre 2, que é justamente a expressão que nós colocamos no slide, né? Então aqui agora, olha, é só, né, substituir a expressão da intensidade, né, de uma onda eletromagnética, que nós já mostramos no capítulo 33. Né? Então a intensidade ela é proporcional ao valor médio, né, o quadrado do valor médio, né, do campo elétrico. Então aqui, olha, se nós substituirmos aqui, ó, então é quadrado, né, então coloca ao quadrado todo esse termo aqui. Né? Então 2 ao quadrado vai dar 4, 0 ao quadrado vai dar 0 ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno, né, ao quadrado. No entanto, aqui, olha, né, o termo que vai ter valor médio é justamente o termo aqui, olha, que é periódico, né, que é funcional do tempo. Então aqui, olha, o valor médio, né, como todo esse termo aqui é constante, né, o valor médio vai ser apenas da função que varia no tempo. Né? Tem aqui, olha, seno de ômega t mais φ sobre 2. Bem, aí, olha, né, nós já sabemos quanto é o valor médio da função, né, seno ao quadrado, né, de qualquer ângulo, né? Lembrando aqui, olha, que o valor médio do seno ao quadrado é meio, né? Então aqui, olha, todo esse termo aqui, olha, é 1 sobre 2, tá? Então fica toda essa constante vezes meio, né? Então esse meio vai cortar aqui, olha, com esse 4, né? E a expressão aqui, olha, vai se reduzir a 2 vezes... a razão aqui, olha, dessa constante, né? 1 sobre c μ0, c é a velocidade da luz no vácuo, né? Vezes 2 E0 ao quadrado, que é a amplitude do campo inicial ao quadrado, vezes o cosseno da diferença de fase sobre 2. Vai ficar um pouquinho mais claro, né? Vamos relembrar aqui o capítulo 33. Aqui eu trouxe o slide do capítulo 33 só para nós olharmos com mais carinho, né? Então a definição que nós colocamos anteriormente, que é a intensidade, né, que é a energia média transportada por uma onda, né, seria o vetor de Point médio. Tá? Ele é proporcional ao quadrado do campo elétrico, valor médio do quadrado. Né? Fazendo essa continha aqui, olha, nós encontramos que essa intensidade é justamente igual também, né, ela é proporcional, melhor dizendo, ao quadrado da amplitude desse campo. Tá? Então nós chegamos nesse resultado aqui, ó, né? De forma que a gente pode, né, considerar então que a intensidade inicial, que era de uma onda inicial, né, ela vai ser proporcional à amplitude da onda inicial, do campo da onda inicial, que no caso é 0. Tá? Então aqui, olha, né, se eu pegar aqui, eu posso dizer que I0 também é proporcional a E0 quadrado. Então a intensidade inicial é proporcional, né, à amplitude da onda inicial. Tá? Então eu posso isolar aqui, olha, né, meu termo E0 quadrado aqui, olha, passo esse CM0 para cá para o outro lado multiplicando, o 2 também, né? Eu isolo E0 quadrado, substituo aqui, olha, na minha expressão, né, de E0 quadrado, tá? Então fazendo isso, olha, né,
Aí fica trivial aqui encontrar, né? Vai cortar aqui, ó, semi-zero com semi-zero, né? Eu vou encontrar justamente a minha expressão para intensidade das ondas em função da diferença de fase aqui, né, no meu experimento de dupla fenda. Perceba aqui, olha, que essa diferença de fase aqui, olha, ela não é o θ, né? Então o que é que nós vamos ver? Que essa diferença de fase ela deve ser proporcional ao θ também. Uma outra maneira de, né, calcular essa intensidade resultante, né, é utilizando o método dos fasores, que é um método que o livro sugere. Essa continha que nós fizemos aqui não está no livro, por exemplo. Então, pelo método dos fasores é um tanto quanto mais fácil, né, e vai ser muito importante nós até frisarmos ele aqui, porque no próximo capítulo, capítulo 35, nós vamos precisar novamente somar esses campos elétricos, né? Só que agora nós vamos ter uma certa dificuldade de fazer essa continha, porque nós não vamos ter apenas dois componentes, né? Nós vamos ter várias componentes no caso da difração com fendas mais largas, tá? Então a gente vai frisar um pouquinho aqui sobre o método dos fasores, aqui só para a gente comparar e ver que chega no mesmo resultado aqui. Então aqui, olha, fasores, na verdade vocês já devem ter visto em Física 2, a soma, né, a sobreposição de ondas utilizando o método dos fasores. Então, nós podemos fazer a soma de vetores, no caso, esses vetores E1 e E2 pelo método dos fasores. Então, o método dos fasores consiste, né, em pegar os vetores, né, e em função das amplitudes, né, de cada campo desse E1 e E2. Então, a amplitude E0, né, faz o papel do vetor, e os campos E1 e E2 como representam as projeções aqui na vertical desses campos, da amplitude desses campos. Então, um fasor é um vetor de módulo igual à amplitude da onda, né, que gira em torno da origem com velocidade angular igual à frequência angular dessa onda. Então, aqui esses vetores estão girando com frequência angular, ômega, né, de forma que elas, né, no caso dessas ondas E1 e E2, elas vão estar defasadas por uma diferença de fase aqui, ou adiantadas, né, uma diferença de fase φ. Então ambas estão girando com uma velocidade angular ômega. E essa representação fasorial, né, nós podemos fazer para qualquer tipo de onda. Pode ser uma onda numa corda, até uma onda eletromagnética, como nós estamos fazendo aqui. Então, né, os valores de E1 e E2 são as projeções desses fasores no eixo vertical. Portanto, quando os fasores giram, né, as projeções dos fasores no eixo vertical variam com o tempo da mesma forma que as funções senoidais aqui, olha, que nós temos para E1 e E2, né, dos campos elétricos. Então, para combinar os componentes de E1 e E2 em um ponto P qualquer, né, basta somar vetorialmente esses fasores. E aqui é o que nós vamos fazer aqui, olha. Então, se nós transladarmos, né, no caso E0, né, para E2 aqui nesse caso, nós vamos ter aqui, olha, justamente a amplitude do campo resultante, que no caso vai ser esse vetor aí, que é a soma de E0 mais E0, tá? Que tem as suas respectivas projeções aqui, E1 e E2. Então, o módulo da soma vetorial é a amplitude de da onda resultante no ponto P, como nós já frisamos. Agora, como nós vamos fazer essa soma vetorial, né? Depende muito de cada problema, mas a grande maioria dos casos nós vamos utilizar o método geométrico, não o método das componentes, afinal os componentes são justamente os próprios vetores aqui, né? Então, o método geométrico eu vou ter que analisar o triângulo associado, que nesse caso aqui, olha, como, né, E0 é igual a E0 em módulo, né, nós acabamos formando um triângulo isósceles. Por consequência, aqui, olha, os ângulos da base beta são iguais, tá? E eles são iguais, obviamente esse ângulo externo aqui, φ, deve ser igual, né, ao dobro desse, ou a soma deles aqui, né? Então φ é 2 vezes beta, tá? Então aqui, olha, a sacada é pegar e utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo definido aqui. No caso aqui, por exemplo, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é a metade de E,
dividido pela hipotenusa, que é o próprio E0. Né? Aí eu vou ter na minha expressão justamente o valor de E0, que é justamente a soma que eu quero encontrar. Então, novamente, o cosseno de beta, né, vai ser a metade de E0, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa, que é E0. Agora, olha, é só isolar o E0. Então, aqui, olha, isolar o E0 não, o E, né? Passando o E0 para o outro lado, eu vou ter aqui, olha, passando o 2 depois multiplicando, fica E, né, 2 vezes E0 cosseno de φ sobre 2. Por que φ sobre 2? Né? Porque aqui, olha, φ é igual a 2 vezes beta, então, né, beta vai ser φ sobre 2. Então, já coloco aqui em função de φ. Então, de posse de E0, né, nós podemos encontrar a intensidade, uma vez que a intensidade ela é proporcional ao quadrado do campo elétrico. A intensidade da luz, né, de uma onda eletromagnética é proporcional ao quadrado do campo. Tá? Então, aqui, olha, se nós lembrarmos, deixa eu voltar aqui para o quadro branco, ou melhor, para o quadro digital aqui. Bem, como I, né, é proporcional a E quadrado, tá? Então, nós só relembrando aqui, olha, quem é I, né? Nós já vimos isso daqui, olha, é 1 sobre 2 vezes C μ0 E quadrado. No caso, esse E aqui, olha, é a amplitude do campo. Como nós já estamos chamando E da amplitude aqui, olha, então tanto faz essa expressão aqui, olha, como essa aqui para intensidade inicial, né? Antes da sobreposição, 2C μ0 E0 quadrado. Tá? Então ambas são verdadeiras aqui, olha, né? Então se nós fizermos a razão aqui destas expressões, olha, então fica assim, ó, I sobre 0 é igual a 1 sobre 2C μ0 E quadrado, tá? Sobre 1 sobre 2C μ0 E0 quadrado. Bem, logo esses termos aqui, olha, vão se cancelar, né? Aí eu vou ter aqui, olha, que isso aqui é igual a E quadrado sobre E0 quadrado, que são as amplitudes aqui desses campos. Portanto, né, então eu posso aqui, olha, dizer, né, como são proporcionais a intensidade e a amplitude do campo elétrico, a intensidade de uma onda eletromagnética, basta substituir agora, olha, onde tem E, eu coloco esse termo aqui, olha, 2 vezes E0 cosseno, né, de φ sobre 2. Então, substituindo aqui, olha, né, nós obviamente vamos chegar, vai cortar E0 com E0, né, nós vamos chegar na expressão justamente que nós já tínhamos mostrado. Então, percebam que o método fasorial ele é totalmente equivalente, né? Muitas das vezes a pessoa fala que é um artifício, mas ele funciona muito bem para somar ondas, sobreposição de qualquer tipo de onda, não apenas ondas eletromagnéticas. Então, minha diferença de fase aqui, olha, né, ela está associada à diferença de percurso, ΔL, né, que é esse pedacinho aqui, olha, né, bem aqui, tá? Então, esse ΔL aqui, olha, nós podemos usar, como o ângulo θ é o mesmo, bem aqui, também em cima, que é o mesmo desse, né? Então, a gente pode utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, considerando que essa distância aqui seria a hipotenusa dzinho. A gente já fez essa continha, né? Logo, ΔL vai ser d seno de θ, tá? Então, aqui, olha, a diferença de fase, nós podemos colocar em função do comprimento de onda diretamente pela expressão que a gente também já viu, onde sempre que eu quero relacionar uma diferença de fase em radianos, né, eu pego o valor que eu tenho pelo valor todo, né, que é 2π, e em função do comprimento de onda, o valor que eu tenho da diferença de percurso ou da diferença de números de comprimento de onda pelo valor completo de um comprimento de onda, né? Onde aqui, olha, esse meu ΔL, né, se eu quiser isolar esse meu φ, né, para eu poder substituir aqui, né, então eu passo 2π para cá, onde ΔL vai ser d seno θ aqui, ó, do meu triângulo retângulo. Tá? Aí eu tenho a minha expressão da diferença de fase em função de um ângulo θ aqui, ó, né? Ou seja, eu vou ter máximos e mínimos de intensidade aqui, olha, cujo esse valor é funcional do ângulo θ também.
Então aqui, olha, a intensidade, né, varia com θ e evidencia a localização dos máximos e mínimos de intensidade na figura de interferência, como nós já vimos, né, essa localização tanto em função da posição angular θ, como em função, né, de uma distância y, tá? Então a intensidade aqui vai corroborar aquele resultado que nós já colocamos anteriormente. Então a intensidade da luz projetada na tela a gente pode calcular como funcional indiretamente aqui, olha, do ângulo θ, ok? Bem, nós podemos analisar exatamente quando eu tenho máximos, né, e mínimos de intensidade. Então se nós analisarmos aqui a expressão da intensidade, quando é que eu vou ter um valor máximo de I? Né? Justamente quando eu tiver um valor máximo da função cosseno que define esse valor de intensidade. Então, né, no máximo da função cosseno eu vou ter o máximo de I. Né? Se nós relembrarmos aqui um pouquinho da trigonometria, né, quando é que a função cosseno é máxima? Né? Ou quanto é o máximo da função cosseno? O máximo da função cosseno é igual a 1. Então, se o máximo dela é 1, cosseno ao quadrado, né, também vai dar 1. Então 1 ao quadrado é 1. Então, quais são as situações que eu tenho esse máximo? É justamente em múltiplos de π. Né? Por exemplo, cosseno de 0 dá 1, cosseno de π, né? E assim sucessivamente. Então aqui, olha, se eu pegar aqui, olha, todo esse ângulo, né, φ sobre 2, né, eu defino o máximo como sendo, né, múltiplo de π. Um valor inteiro m aqui, né, inteiro, que é 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então toda vez que eu tiver aqui, olha, esse arco que é φ sobre 2, né, um múltiplo inteiro de π, eu vou ter justamente os máximos aqui de intensidade. Né? Então quando o cosseno é 1, quando é que vai dar o máximo aqui? E vai ser exatamente igual a 4 e 0. Esse é o valor máximo, né, de intensidade. Então, se nós analisarmos com mais carinho aqui, olha, né? Se eu passar esse 2 para cá multiplicando, né? Eu isolo só o meu φ. E eu já sei quem é o φ, tá bem aqui, olha. Tá? Então, se eu pegar, né, e passar o m para cá multiplicando, fica 2m π, né? Eu igualo com todo esse termo aqui, olha. Tá? Então, se eu igualar aqui, olha, eu vou chegar exatamente na expressão que nós já encontramos anteriormente, né, considerando máximos, né, na localização das franjas de interferência no tópico anterior. Né? Então perceba aqui, olha, que as expressões se reduzem uma a outra, né? De forma que a intensidade de fato, novamente, evidencia justamente as mesmas posições que a gente já colocou anteriormente. Tá? Então a intensidade, os picos de intensidade de luz, né, elas são coincidentes, obviamente, com as franjas de interferência de máximos e mínimos. Se eu fizer a mesma coisa para mínimo aqui, olha, né, se eu pegar a minha expressão novamente de intensidade, quando é que eu vou ter um mínimo? Justamente quando eu tiver um mínimo da função cosseno. Né? Qual é o valor mínimo da função cosseno? É 0. Quando é que eu vou ter cosseno igual a 0? Né? Vai ser em ângulos, né, múltiplos semi-inteiros de π sobre 2. Né? Então aqui, olha, π sobre 2, 3π sobre 2. Então, esses valores são, né, valores que eu tenho para um cosseno igual a 0. Né? Então, como é que eu posso tentar representar matematicamente isso aqui? Olha, né, eu vou colocar um valor inteiro m mais meio, né, vezes π. Então, aqui, olha, quando m é igual a 0, por exemplo, né, vai dar π sobre 2. Quando m é igual a 1, vai dar 3π sobre 2 e assim sucessivamente. Né? Então, eu posso também analisar da mesma maneira aqui, olha, passar esse 2 para cá para o outro lado multiplicando, né? E igualar ao valor de φ que eu tenho. Novamente, nós reduzimos a expressão, né, que nós já mostramos anteriormente para a localização das franjas de interferência para mínimos. Né? Ou seja, as expressões de intensidade elas estão, né, corretamente mostradas, né, considerando o experimento da dupla fenda. Uma vez entendido isso, nós podemos mostrar aqui o gráfico, né, da intensidade, muito importante para a gente. Ó. Então, o gráfico da intensidade ele vai variar periodicamente, né, tendo sempre o mesmo valor a meia altura aqui. Ó, tá? Então, o máximo, obviamente, aqui de amplitude seria o valor 4 e 0.
né, que seria a somatória de duas fontes coerentes, né, como nós já frisamos aqui, ó, é quando a função cosseno é igual a 1, né, que caracteriza o máximo. E eu tenho esses valores aqui, olha, coincidentes, revelando justamente as franjas claras aqui em máximo e escuras em mínimos, tá? É importante enfatizar aqui, olha, os valores de m, né, para máximos e mínimos. Aqui, olha, m para máximos, né, eu vou ter aqui, olha, o máximo central, né, para m igual a 0, né, o primeiro máximo lateral de segunda ordem, né, porque o primeiro é o máximo central, então o máximo lateral de segunda ordem é quando m é igual a 1, máximo lateral, né, de terceira ordem quando m é igual a 2 e assim sucessivamente. Para mínimos aqui, olha, eu não tenho um mínimo central, né, então vou ter um mínimo lateral de primeira ordem quando m é igual a 0. Eu vou ter um mínimo lateral de segunda ordem quando m é igual a 1 e assim sucessivamente, né? E aqui, olha, em função de comprimento de onda, né, eu vou ter um máximo quando as ondas estão exatamente em fase, quando estão defasadas. Então, quando estão defasadas de 0,5 de comprimento de onda, seria justamente o primeiro ponto de mínimo. Quando tem uma diferença de fase de um comprimento de onda, novamente as ondas estão em fase, né? Quando tem uma diferença de fase de 1,5 de comprimento de onda, elas estão novamente defasadas em 0,5 de comprimento de onda. Aqui a diferença de fase efetiva, né, que caracteriza novamente o mínimo. Então esse gráfico aqui é muito ilustrativo, né, para a gente, para mostrar justamente aqui, olha, os pontos de máximo e mínimo de intensidade, para um experimento de dupla fenda. Bem, com isso a gente já pode fazer um exemplo, né? Vamos aqui para o exemplo 6, tá? O exemplo 6 é o problema 32 do capítulo 35 do nosso livro-texto. O exemplo fala o seguinte: no experimento de dupla fenda, os campos elétricos das ondas que chegam ao ponto P são dados por, né? Aí tem o campo E1, o campo E2, né? Dado aqui por essas expressões, né? São funções senoidais do tempo aqui, onde o tempo t está em segundos, né? Aí ele pergunta: qual é a amplitude do campo elétrico resultante no ponto P? Quer saber a amplitude do campo elétrico resultante, ou seja, da somatória desses dois campos. E letra B, qual é a razão entre a intensidade IP, ou seja, a intensidade no ponto P e a intensidade no centro da figura de interferência. E letra C, determine a posição do ponto P na figura de interferência, indicando o máximo ou mínimo no qual está o ponto, ou o máximo ou mínimo entre os quais está o ponto. Ele quer saber se é um máximo, se é um mínimo ou se é intermediário, né, a localização desse ponto, né, e quer saber qual é a sequência, né, se é um máximo lateral, primeiro máximo lateral, ou primeiro mínimo lateral e assim sucessivamente. Isso aqui na verdade a gente vai saber pelo m, né, na hora que nós calcularmos a diferença de fase. Então vamos lá, né, o que o problema nos deu? Nos deu apenas, né, as funções senoidais dos campos elétricos, tá? Então aqui, olha, a amplitude do campo elétrico resultante, nós já sabemos que nós precisamos somar, né, esses dois campos, tá? Então aqui, olha, somando, nós já fizemos essa continha aqui, olha, anteriormente. Nós utilizamos aquela identidade trigonométrica da soma de dois senos, né? Seno de A mais seno de B, nós mostramos anteriormente. Então já coloquei o resultado direto aqui, tá? De forma que, olha, a função senoidal é o que gera a variação temporal, né? E toda essa parte aqui, olha, 2E0 cosseno de φ sobre 2 corresponde à amplitude, né, do campo resultante. Tá? É importante não confundir a amplitude dos campos individuais, que é E0, com a amplitude do campo resultante, que vai ser 2E0 cosseno de φ sobre 2. Então basta calcular só esse termo aqui. Ó. Tá? Então calculando apenas esse termo, substituindo aqui, olha, lembrando, né, comparativamente, quanto é que vai ser a diferença de fase φ? Está aqui, olha, 39,6, né? Aqui, olha, a frequência angular 1,26 vezes 10 a 15ª. Então aqui, olha, substituindo, né? Lembrando aqui, olha, que a amplitude do campo inicial, né, é 0, é 2, tá?
Então, substituindo também, fazendo a continha, não é difícil encontrar, né, 2,325, né, milivolts por metro. Essa seria a amplitude do campo resultante, né, da somatória dos campos. Bem, na letra B, ele quer a razão entre a intensidade no ponto P e a intensidade no centro, né, no centro da figura de interferência. Tá? Então, basta eu calcular a intensidade, né, tanto no ponto P como no ponto... Estou chamando aqui, olha, IC, né, que seria a intensidade no centro. Tá? Então, IP, né, seria a intensidade no ponto P, sugerido no problema, e IC a intensidade no centro. Qual é a diferença, né, entre elas? É justamente a diferença de fase. Tá? A diferença de fase para o ponto P, a diferença de fase para o ponto C seria central. Tá? Então, aqui, olha, substituindo, tá? A diferença de fase no ponto P foi dada no problema. E a diferença de fase no centro, né, que seria o ponto em que as ondas estão em fase, é zero. Tá? Então, na região central, né, que é o máximo central, as ondas estão completamente em fase, não há diferença de percurso. Logo, né, φC, que eu estou chamando a diferença de fase no centro, né, é zero. Tá? Então, aqui, olha, né, eu tenho 1,352 e 0, né, e aqui eu vou ter 4 e 0. Lembrando aqui, olha, cosseno de 0 vai dar 0, né? Então, ficou assim. Agora basta fazer a razão dos dois, olha. Então, IP sobre IC, né, vai cortar I0 com I0, vai dar 0,338, tá? E finalmente aqui, olha, a letra C, né, para saber se o ponto P é máximo, mínimo ou intermediário e sua posição crescente, né? Se vai ser o segundo máximo lateral, o terceiro máximo lateral, ou o primeiro mínimo lateral, o segundo mínimo lateral, etc. Né? Basta nós olharmos, né, para a diferença de fase. Tá? Então aqui, olha, a diferença de fase, né, se eu quiser colocar em função de radianos, né, aqui, olha, basta dividir o valor que eu tenho pelo valor todo, eu vou ter, né, o quantitativo em comprimento de onda. Né? Então, fazendo isso, 39,6, que é a diferença de fase no ponto P, né, dividido por 2π, eu vou ter exatamente o valor em comprimento de onda. Tá? Então, fica 6,3, fazendo essa divisão aqui, olha, de comprimento de onda. Bem, a diferença de fase efetiva aqui, olha, seria 0,3. Né? Então, essa diferença de fase aqui caracteriza uma interferência intermediária, né? Não é um ponto de máximo nem um ponto de mínimo, tá? Bem, agora olha aqui, olha, se eu olhar para a parte inteira, eu estou vendo 6 aqui, olha, logo, né, meu M é igual a 6. Isso indica o que, né? Que eu vou ter aqui, olha, o ponto P está entre o sexto máximo secundário, né, M igual a 6, e o sétimo mínimo lateral. Tá? Então, lembrando aqui, olha, que nós temos um máximo central, o próximo máximo é o segundo máximo lateral, né? Terceiro e assim sucessivamente. Não tem um primeiro, porque existe um máximo central. Né? Já no mínimo, não. É o primeiro mínimo lateral, segundo e assim sucessivamente. Logo aqui, olha, vai estar, quando M é igual a 6, entre o sexto máximo secundário, né, e o sétimo mínimo lateral. Tá? Então essa é a posição, né, dessa superposição de ondas no ponto P. Bem, então vamos agora para o próximo tópico, né, que é a interferência em filmes finos. Na verdade, nós vamos introduzir, né, o último caso, né, sugerido no capítulo, que gera a diferença de fase, como nós já frisamos aqui. Olha, nós já vimos a diferença de fase oriunda da diferença de meios, né, com N diferentes. Já vimos a diferença de fase caracterizada pela diferença de percurso. Né? O exemplo da dupla fenda é o mais característico aí. Né? E aqui o caso da diferença de fase gerada pela reflexão de ondas, né? Que vai gerar o caso de interferência de filmes finos, né? Que a gente está citando aqui. Então olha lá, duas ondas podem mudar de fase
se uma das ondas for refletida ou ambas forem refletidas, dependendo se o meio do raio incidente é mais ou menos refringente. Bem, a regra aqui, olha, né? A diferença de índice de refração entre o meio no qual vem o raio incidente para o meio no qual é refletida a onda é que vai caracterizar essa diferença de fase, tá? Se o meio de reflexão é mais refringente, vai gerar uma diferença de fase, né, que gera uma interferência destrutiva. Se o meio que gera reflexão, né, é menos refringente, aí não vai haver mudança de fase, né? Então, basicamente aqui, olha, nós colocamos essa tabelinha que caracteriza o que nós estamos, né, citando aqui, olha. Para reflexão, então o meio, né, que gera reflexão, né, entendemos assim, né, então em um meio com N menor, ou seja, com índice de refração menor, onde ocorre reflexão, a diferença de fase vai ser de 0 de comprimento de onda, né? Ou seja, as ondas estarão em fase após a reflexão. Tá? Então, uma diferença de fase de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente de comprimento de onda, né? Não muda a fase da onda. Tá? Elas se mantêm em fase. E o segundo caso, em que a reflexão ocorre no meio de maior índice de refração, nesse caso aqui, olha, nós teremos uma mudança de fase de 0,5 de comprimento de onda, o que gera, né, uma inversão na fase e, consequentemente, uma interferência destrutiva. Então, são dois casos, é simples analisar a diferença de fase por reflexão, né, basta eu fazer comparativamente, né, a relação entre os índices de refração do meio do qual a onda vem, né, que a onda incide, para o meio em que vai haver a reflexão. Tá? Ou vai ser 0 ou 0,5, né, diretamente. Tá? Essa figura aqui, olha, de uma bolha de sabão, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, né? Ela mostra justamente esses efeitos de reflexão em filmes finos, como uma bolha de sabão, por exemplo. Né? Essas luzes aqui, né, caracterizam justamente a reflexão nesses filmes finos aqui, olha, né, uma diferença aqui de comprimento de onda, a gente observa aqui, né, num filme numa bolha de sabão. Bem, nós podemos analisar cada caso separadamente aqui, olha. Primeiro caso seria o caso aqui, olha, primeiro da tabelinha, onde a luz incide a partir de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, N1 é maior do que N2, né? Essa situação aqui, olha, nós frisamos, né, que quando o meio no qual vai ocorrer a reflexão tem um índice de refração menor, né, não vai gerar diferença de fase, tá? O análogo aqui, olha, para ondas mecânicas, né, vamos considerar, por exemplo, uma onda, né, se propagando numa corda, né, a situação em que um pulso, né, ocorre numa corda e vai ser refletido no anteparo móvel, por exemplo. Né? Quando ocorre isso, olha, o pulso vem, né, é refletido, a onda volta sem inversão de pulso. Né? Isso aqui nós entendemos como sendo uma reflexão que não gera diferença de fase. Tá? Então aqui a diferença de fase vai ser 0 nessa situação. Então, resumindo, né, se o meio no qual a onda ou raio, né, incide for de maior índice de refração que o meio onde ocorre a reflexão, nós vamos ter aqui, olha, né, uma diferença de fase 0. Não vai ocorrer diferença de fase, na verdade. Tá? Segundo caso aqui, olha, é quando o meio da onda incidente tem índice de refração menor que o meio onde ocorre a reflexão. Nessa situação aqui, olha, nós vamos ter, né, justamente uma diferença de fase de meio de comprimento de onda. Novamente aqui, olha, o análogo de uma onda mecânica, novamente uma onda se propagando numa corda, seria a situação em que a onda, né, é refletida no anteparo fixo, né, e consequentemente aqui, olha, ocorre uma inversão de pulso, né, então as ondas se invertem completamente, o que nós entendemos como uma diferença de fase aqui, olha, de 0,5 de comprimento de onda ou de π radiano, mesma coisa, tá? Então, novamente, né, se o índice de refração do meio onde ocorre a reflexão é maior, né, do que o meio onde provém o raio incidente, né, nesse caso nós vamos ter uma diferença de fase de 0,5 de comprimento de onda ou de π radiano. Bem, entendendo, né, o mecanismo da diferença de fase por reflexão, nós podemos, né, analisar a interferência em filmes finos. Tá? Então,
nós vamos estudar um mecanismo aqui, olha, considerando um filme anterior e um posterior, né, que eu estou chamando aqui, olha, primeiramente a onda vai incidir em um meio, pode ser o ar, por exemplo, de índice de refração N1, vai chegar num filme, né, de um material N2 e um filme posterior de material N3, que pode ser novamente o ar, né, ou pode ser um outro meio, por exemplo, tá? Então, quando a luz incide em um filme fino transparente, as ondas refletidas pelas superfícies anterior e posterior do filme interferem uma com a outra. Então, aqui, olha, entendo basicamente, aqui, olha, nós vamos ter o raio incidente, ele vai chegar na interface no ponto A, parte do raio vai ser refletido, que eu estou chamando aqui, olha, de R1, tá? E esse raio incidente também, parte dele vai refratar, né, até chegar na interface com o meio posterior no ponto B, onde novamente vai ser refletido uma parte dele, tá? E vai refratar no ponto C, né, voltando para o observador, tá? Essas ondas aqui, olha, ao retornarem para o meio de origem, né, vai interferir com o raio R1, tá? Então aqui, olha, né, vai gerar justamente a interferência em filmes finos. Só que se você notar, né, já existe de cara aqui, olha, uma diferença de percurso, né? Essa onda aqui, olha, que refrata vai até o ponto B e volta. Então vai percorrer uma distância 2L aqui, olha, né, que já gera uma interferência, né? Ou pode gerar uma interferência, tá? Só que aqui, olha, perceba, também vai ocorrer a reflexão tanto aqui como aqui, assim como vai passar por um meio de índice de refração, né, diferente. Então, se você notar, a interferência em filmes finos, ela não é, né, oriunda apenas da reflexão, mas sim dos 3 processos que nós citamos durante o capítulo, né? Então, olha lá, a diferença de fase em filmes finos não é oriunda apenas da diferença de percurso, mas também das reflexões que o processo envolve e a propagação em meios de N diferentes. Então, é toda uma composição, né, da análise do fenômeno, né? Vai depender aqui, olha, se o meio N3, né, é o mesmo meio N1, né? Digamos que eu tenho apenas um filme aqui, olha, N2 aqui é o ar, N1 e aqui N3 também é o ar, por exemplo. É o caso que nós vamos analisar e o que o livro sugere, né? Mas poderia também ter aqui, olha, eu vou citar também, né, em que o meio N3 seria um outro filme, tá? Com índice de refração diferente de N1. Né? Então, nesse caso aqui, olha, eu teria uma reflexão que pode gerar, né, diferença de fase. Eu teria aqui, olha, outra reflexão que também pode gerar diferença de fase. Eu tenho aqui, olha, uma mudança de meio que pode gerar diferença de fase, e eu tenho a diferença de percurso, que também pode gerar diferença de fase. Então, eu tenho que analisar a somatória de todos esses fatores, né, considerando cada problema separadamente. Bem, então vamos para o primeiro caso. Então, considerando aqui um feixe que vai ser praticamente perpendicular ao filme, de forma que o ângulo θ aqui seja praticamente igual a zero, né? Então aqui, olha, ele é praticamente igual a zero para que a diferença de percurso ao ultrapassar a interface em A, voltar em B e sair novamente em C seja praticamente igual a 2L. Então essa é a aproximação que nós vamos fazer. Outra consideração importante é que o meio N2 tem um índice de refração maior do que N1 e N3. Né? Nós estamos considerando aqui, olha, que o filme N2 está imerso no ar. Então aqui, tanto N1 como N3 é o ar, né? Tem o mesmo índice de refração. Né? E ambos são menores em índice de refração do que N2. Então N2 é mais refringente que N1 e N3. Bem, se nós analisarmos aqui, olha, o feixe incidente, né, o feixe vai chegar na interface em A, parte vai ser refratada, a parte vai ser refletida. Como N2 é mais refringente que N1, a parte refletida vai ter uma mudança de fase de 0,5 de comprimento de onda. A parte refratada, né, vai passar para o meio N2, vai chegar aqui na interface em B, vai ser novamente refletida uma parte, refratada outra. Tá? A parte refletida, nesse caso, não vai ter mudança de fase por reflexão, porque N3 é menos refringente do que N2. Tá? Novamente, ao chegar em N3, esse feixe vai refratar e vai voltar para o ar, né, formando o R2. Qual é a nossa ideia aqui? Olha, é saber se, né, essas ondas, ao, né, se encontrarem, elas vão gerar uma interferência construtiva ou destrutiva.
Para gerar interferência construtiva, essas ondas vão ter que estar em fase, né? Para gerar uma interferência destrutiva, elas têm que estar fora de fase. Bem, ela já ocorreu, já teve uma diferença de fase R1 aqui, olha, de 0,5 de comprimento de onda. Então, essa onda R2, ao voltar para o ar, se ela tiver também uma diferença de fase 0,5 de comprimento de onda, ela vai estar em fase com R1 e vai gerar um máximo, né, uma interferência construtiva. Só que nós já vimos que não existe aqui diferença de fase oriunda da reflexão. Então, para o caso 1 que nós estamos vendo aqui, olha, em que N1 é igual a N3 e é menor do que N2, essa diferença de fase aqui, olha, ao voltar para o ar só vai ser de 0,5 de comprimento de onda, justamente pela diferença de percurso, 2L aqui, percorrida, e pela diferença de comprimento de onda devido ao meio ser diferente. Então, ao retornar aqui esse 2L aqui, ele deve ser igual a uma fração, né, de 0,5 de diferença de fase efetiva de comprimento de onda. Tá? Então, eu vou ter que ter uma expressão, né, para 2L, ou seja, para a diferença de percurso, que leve em consideração tanto a mudança de meio, no caso aqui, olha, o índice de refração N2, né, e que essa mudança de meio com a diferença de percurso gere, após a refração na interface em C, 0,5 de comprimento de onda. Ou seja, 2L vai ter que ser igual a um número semi-inteiro, né, múltiplo de 0,5, vezes o comprimento de onda. Então, para eu ter um máximo, né, 2L deve ser aqui, olha, M mais meio vezes o comprimento de onda no meio N2, onde o comprimento de onda no meio N2 vai ser o comprimento de onda da luz no ar ou no vácuo dividido pelo índice de refração justamente nesse meio N2. Lembrando aqui, ó, a expressão que nós já vimos lá no começo do capítulo, né, que é a variação do comprimento de onda, né, da luz com a mudança de mudança de meio, né, ou seja, com índice de refração diferente do meio em relação ao vácuo ou ar, né, que nós aproximamos que o índice de refração no ar é o mesmo do vácuo, tá? Então aqui, olha, se eu colocar m igual a zero, né, eu vou ter aqui, olha, 0,5 vezes o comprimento de onda da luz nesse meio N2. Tá? Se eu colocar m igual a 1, eu vou ter 1,5 vezes o comprimento de onda da luz nesse meio N2. Se eu colocar m igual a 2, eu vou ter 2,5 vezes o comprimento de onda da luz nesse meio N2. Ou seja, essa expressão aqui, olha, sempre vai gerar, né, uma diferença de fase de 0,5 de comprimento de onda devido a essa diferença de percurso. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, como essa onda R1 já tem 0,5 pela reflexão, R2 nessa condição aqui também terá e vai gerar, obviamente, um máximo e uma interferência construtiva. Se seguirmos o raciocínio análogo, né, quando é que eu vou ter, por exemplo, um mínimo? Eu terei um mínimo quando eu tiver, no caso agora, 2L vezes 1 inteiro de comprimento de onda da luz nesse meio N2. Tá? Então, eu vou ter um mínimo, né, quando 2L for igual a m vezes o comprimento de onda da luz no meio N2, que vai ser lambda sobre N2. Tá? Novamente, lembrando a expressão da variação do comprimento de onda em relação a determinado meio hipotético N. Tá? Então, se eu colocar aqui, olha, m igual a zero, eu vou ter o caso em que eu tenho zero de comprimento de onda de diferença de fase. Tá? Se eu colocar m igual a 1, vai ser o caso em que eu tenho um comprimento de onda de diferença de fase. Né? Colocar m igual a 2, eu vou ter duas vezes, ou seja, novamente o número inteiro de comprimento de onda para a diferença de fase em 2L. Tá? Ou seja, se essa onda aqui incidente já tem 0,5 e essa daqui sair com o número inteiro de comprimento de onda, então elas vão estar fora de fase e, consequentemente, eu vou ter uma interferência destrutiva, né? Que seria exatamente um ponto de mínimo. Então, essas duas expressões aqui caracterizam as duas possibilidades de interferência, né? Construtiva e destrutiva para um filme fino, considerando o caso em que eu tenho esse filme imerso no ar, né? Ou entre dois meios de índices de refração iguais.
tá? Sendo que N2 é mais refringente que N1 e N3. Bem, o segundo caso agora, olha, seria a situação em que N2 é maior do que N1 ainda, né? Aqui eu tenho ar novamente, só que aqui, olha, né, eu tenho mais um filme N3 que é diferente de N1 em índice de refração. No entanto, aqui, olha, N3 é maior do que N2, tá? Então, novamente, estou considerando que o raio é praticamente perpendicular ao filme, para que a diferença de percurso seja igual a 2L, tá? Mas que nesse caso N2 é maior do que N1 e N3 é maior do que N2. Então, nessa situação, para eu ter máximo e mínimo, o raciocínio é análogo. No entanto, aqui, olha, esse raio R1 já tem 0,5 de comprimento de onda de diferença de fase. Aqui, olha, para eu ter máximo, eu vou ter que ter novamente 0,5. Só que aqui, olha, né, nesse caso, o raio ao refratar, ao chegar na interface em B, ele também vai ter 0,5 de comprimento de onda de diferença de fase. Tá? Então, né, o 2L agora nesse caso, vai ter que gerar uma diferença de fase de 0,5 também pela diferença de percurso. Tá? Senão, ao chegar aqui, olha, ele vai ultrapassar a interface e vai chegar fora de fase, devido já ter 0,5 aqui também. Na prática, o que acontece é o seguinte, o resultado, na verdade, só é inverter os dois, né? Então, para eu ter máximo aqui no segundo caso, né, para as ondas estarem em fase, basta eu ter um número inteiro de comprimento de onda para a diferença de percurso, né, porque eu já tenho 0,5 aqui. Então, vai sair com 0,5 aqui se eu tiver um número inteiro de comprimento de onda de diferença de fase pela diferença de percurso. E para eu ter um mínimo, né, vai ser a expressão aqui onde seria máximo para o caso 1. Então, aqui, ó, na verdade é só inverter os casos, né? Novamente, onde m é um número inteiro, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, novamente frisando, quando eu tenho um terceiro meio que é mais refringente que o segundo meio aqui, ó, então N3 é mais refringente que N2, nesse caso eu vou ter também diferença de fase por reflexão aqui na interface em B, de forma que a diferença de fase gerada pela diferença de percurso e pela mudança de meio, ela vai ter que gerar um comprimento de onda, né, de defasagem, tá? Para poder gerar um ponto de máximo, né? Para poder gerar um ponto de mínimo, basta eu gerar 0,5 de comprimento de onda, né, que novamente vai estar, né, fora de fase e vai gerar uma interferência destrutiva. Então, basicamente, são esses os dois casos, né? Os problemas, obviamente, vão ter várias situações aí, dependendo da criatividade de quem está formulando. A gente ainda vai ver o caso, por exemplo, dos anéis de Newton, né, que é uma idealização de uma situação em que eu tenho interferência construtiva e destrutiva, formando franjas circulares, né, ou anéis circulares de máximos e mínimos. Mas nesse caso aqui, olha, é basicamente a aplicação do mesmo conceito do caso 1. Usaremos essas placas de vidro recobertas por uma fina camada transparente de fluoreto de magnésio para mostrar a interferência da luz refletida por filmes muito finos. A espessura da camada determina quais cores são refletidas e quais são transmitidas. Essa primeira placa tem uma cobertura relativamente fina de fluoreto de magnésio. Ela reflete luz amarela e transmite o azul. Esta placa tem uma cobertura ligeiramente maior. Ela reflete luz violeta e transmite luz verde. Esta placa tem uma cobertura ainda mais espessa. Ela reflete luz verde e transmite luz vermelha. Bolhas de sabão mostram belas cores quando iluminadas com luz forte. Mergulhando este cilindro numa solução de sabão, obtemos um filme plano e fino na boca do cilindro. Vamos iluminar o filme de sabão com luz branca e observar o resultado numa tela, para mostrar como as cores que vemos dependem da espessura do filme.
Logo após o filme ter sido formado, as cores são pálidas e difíceis de ver. Quando o fluido escorre para a base, o filme fica mais fino no alto e as cores ficam mais nítidas. Agora o filme está tão fino no alto que as cores desaparecem, deixando um espaço escuro onde quase nenhuma luz é refletida. Finalmente, o filme se rompe. Bem, então percebam que o comprimento de onda, né, refletido, ele depende da largura do filme, né? Tanto para os casos de máximos como de mínimos, né? No caso aqui, quando está aparecendo a reflexão, é um caso de máximo, né? E também, obviamente, no caso de mínimo, que seria quando o filme está muito fino, né? Que parou de refletir, também depende, é funcional da largura do filme. Bem, o próximo caso é o que nós chamamos de anéis de Newton, já tinha citado anteriormente, onde nós temos uma construção em que nós temos uma lente, tá? E ela é colocada sobre uma superfície de vidro plana, né? E justamente a construção geométrica da lente faz com que um pequeno, né, filme aqui de ar fique entre as duas superfícies pela condição convexa, né, dessa lente. Então aqui, olha, considera uma lente de raio de curvatura R sobre uma superfície plana de vidro. O arranjo gera um filme de ar entre as superfícies de vidro. Se o raio de curvatura é muito maior do que o comprimento de onda da luz, né, e o raio do anel, que a gente vai já falar aqui, olha, visto de cima, um padrão de anéis claros e escuros é observado, sendo chamado de anéis de Newton. Então, quando o observador, né, está vendo essa configuração, né, o feixe refletido, aparece um padrão de interferência aqui, olha, de anéis concêntricos com franjas claras e escuras, né, caracterizando máximos e mínimos de interferência. Então nós temos aqui, olha, um raio passa pela superfície da lente, ao ser refletido aqui nessa parte, né, parte do raio, né, volta para o observador e a outra parte é refletida aqui na superfície plana do vidro. Bem, como aqui, olha, o filme, né, fino aqui é de ar, né? Então aqui, olha, o índice de refração do ar é menor do que do vidro. Consequentemente, aqui, olha, a primeira reflexão não vai gerar mudança de fase, né? No entanto, aqui, olha, na segunda, né, reflexão, né, como o índice de refração do vidro é maior do que do ar, né, nós vamos ter uma mudança de fase de π radiano ou 0,5 de comprimento de onda. Então, quando nós temos a reflexão mudando de fase em apenas um dos filmes, né, nós novamente caímos no caso 1 que a gente já citou, né? Então, se eu quiser caracterizar um máximo, né, ou seja, um anel claro aqui, olha, eu pego justamente a configuração que nós vimos do caso 1. Então, olha lá, como o filme é de ar, a reflexão na parte superior não muda de fase, mas na parte inferior muda em π radiano, ou 0,5 de comprimento de onda. Logo, a diferença de fase, né, é igual ao caso 1. Tá? Então aqui, olha, só lembrando, né, o caso 1, onde nós tínhamos aqui, olha, 2L é igual a M mais meio, né, vezes lambda sobre N2. Hoje, no nosso caso aqui, olha, o L, que seria a largura do filme, vai ser D, né, aqui para o nosso caso, olha, nós estamos chamando de D essa distância aqui, ó. Tá? E como o filme é o ar, o índice de refração N2, no caso aqui, olha, é igual a 1. Logo, a expressão fica desta maneira aqui, olha. Tá? Bem, o que é que nós devemos fazer agora? Olha, olhar para a construção geométrica aqui, olha, né, da minha configuração, né, de lente sobre um plano de vidro. Né? Nessa configuração aqui, olha, o raio de curvatura, né, vai ser igual em qualquer ponto da lente. E eu posso aqui, olha, pela geometria do problema, né, saber quem é esse Dzinho. Olha. Dzinho vai ser quem? Vai ser o Rzão aqui, olha, menos o cateto, que é esse segmento pontilhado aqui, ó, desse meu triângulo retângulo, tá?
onde esse cateto aqui, olha, nós podemos encontrar pelo Teorema de Pitágoras. Então fica R menos esse cateto. Quem vai ser esse cateto aqui, olha? Né? Esse cateto vai ser R quadrado, raiz de R quadrado menos Rzinho quadrado, né? Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, olha, D vai ser R menos raiz quadrada de Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. Então se eu passar esse 2 para cá dividindo, né? Eu posso igualar essa expressão com essa daqui, tá? Então fazendo isso aqui, olha, nós igualamos as duas expressões e podemos isolar o Rzinho, que é justamente o raio dos anéis, né? Então nosso objetivo aqui é calcular o raio, né, ou a posição desses anéis, tá? No caso aqui, olha, primeiramente para máximos, tá? Então, isolando o Rzinho, não é difícil encontrar aqui, olha, é uma expressão, né, para as franjas claras, né, os anéis claros, onde aqui, olha, o M vai ser, né, um número inteiro, vai ser um número inteiro aqui, olha, 0, 1 e assim sucessivamente. Então, voltando aqui para o nosso quadro virtual, nosso quadro digital, né, nós podemos encontrar, vamos tentar abrir aquela continha da melhor maneira, tá? Então, vou pegar aqui, olha, primeiramente a nossa igualdade, então eu tenho, selecionar aqui o pincel, então fica M mais meio, lambda sobre 2 é igual a R menos raiz de Rzão menos Rzinho. Bem, como nós queremos isolar aqui, olha, o Rzinho, né? Vou passar os outros termos para o outro lado, tá? Então fica assim, olha. Fica M mais meio lambda sobre 2 menos R é igual a menos raiz de R quadrado menos Rzinho quadrado, tá? Eu posso logo fazer o jogo de sinal, né? Vou fazer o jogo de sinal, então aqui, olha, menos para cá, mais para cá, e eu tiro esse sinal de menos aqui. Vocês já são grandinhos para isso, né? Bem, como é que eu devo proceder agora, né? Eu vou, obviamente, elevar esse termo ao quadrado, os dois lados ao quadrado para eliminar essa raiz, né? Então fica assim, ó. Fica R menos M mais meio lambda sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ser igual a R quadrado menos Rzinho ao quadrado. Bem, agora é só passar esse Rzão ao quadrado para o outro lado, né? Então fica, já fazendo o jogo de sinal, né? Você já consegue ver isso aqui com clareza, então fica assim, olha, Rzinho quadrado vai ser igual a R quadrado menos R menos M mais meio lambda sobre 2, tudo isso ao quadrado, tá? Agora eu tenho aqui, olha, um quadrado da diferença, eu vou desenvolver esse termo, tá? Então fica Rzinho ao quadrado é igual a R quadrado menos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então fica M mais meio ao quadrado lambda ao quadrado sobre 4. Deixa eu passar um pouquinho aqui mais para cima. Então vamos lá, né? Vamos desculpando aí a minha falta de trato de estar falando de frente para um computador. Se atrapalha um pouquinho, mas estou me acostumando. Então aqui, olha, obviamente aqui, olha, esse termo aqui, olha, deve cortar com esse, né? E aqui eu faço o jogo de sinal. Vamos chegar na nossa expressão. Então fica assim, ó, Rzinho quadrado é igual, menos com menos vai dar mais, então fica 2R M mais meio lambda sobre 2 mais
m mais meio ao quadrado, né? Lambda ao quadrado sobre 4. Tá? Bem, eu também vou logo cortar aqui, olha. Tá? Esse 2 com esse 2. Passando, né, essa potenciação como radiciação para o outro lado, né? A operação inversa. Eu fico com a raiz quadrada, né, de m mais meio r lambda mais m mais meio ao quadrado lambda ao quadrado sobre 4, que é justamente a expressão que está lá no nosso slide. Bem, com essa expressão aqui, olha, nós vamos fazer nossa primeira aproximação, tá? A aproximação é essa aqui, olha, que leva em consideração que o R é muito maior que o comprimento de onda da luz, né? E também o raio do anel. Tá? Então, se R aqui, olha, é muito maior do que lambda, esse termo aqui, olha, dentro da raiz, ele tende a sumir, né? Ou ser irrelevante perto desse termo aqui, olha, lembrando que o comprimento de onda da luz aqui, olha, visível, né, para o observador é da casa dos nanômetros, né? Então, para R muito maior do que lambda, nós vamos ignorar esse termo. Logo, o raio do anel para o máximo, né? Ou seja, para anéis claros, vai ser aproximadamente raiz quadrada de m mais meio r lambda. Tá? Onde m, novamente, aqui olha, é um número inteiro, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Tá? Bem, para mínimos, né, eu procedo da mesma maneira. Tá? Eu pego a expressão para o caso de mínimo, né, no caso 1, tá? Lembrando que onde tem L nós colocamos D, né, e onde tinha N sobre N2, né, no caso como é o ar é igual a 1, a expressão se reduz a essa. Novamente igualamos pela geometria do problema o valor de D, passando esse 2 para cá dividindo, tá? Isolando o Rzinho, né, fica para vocês fazerem, a continha um pouquinho mais simples que essa aqui, olha, seguindo o mesmo raciocínio. Não é difícil encontrar essa expressão para o raio do anel, né, escuro, tá? Novamente aqui, olha, nós vamos ignorar esse termo porque ele é muito menor do que esse, tá? Então, para R muito maior do que lambda, então o Rzinho vai ser aproximadamente, né, no caso, raio para anéis claros, anéis escuros, né, ou seja, para pontos de mínimo, vai ser aproximadamente a raiz de mr lambda, tá? Onde novamente m é um número inteiro. Aqui o R é o raio de curvatura e o lambda é o comprimento de onda da luz. Portanto, essas expressões aqui, olha, caracterizam, né, a situação que nós chamamos de anéis de Newton, né, onde nós podemos calcular exatamente os pontos de máximo e mínimo que representam anéis concêntricos aqui de franjas claras e escuras que caracterizam um padrão de interferência, tá? Aqui temos duas placas de vidro, uma sobre a outra, numa moldura circular. A superfície inferior da placa de cima é ligeiramente convexa, como está mostrado neste esquema. Refletindo luz pelas placas de vidro sobre uma tela, aparece um padrão circular de interferência. Apertando a placa de cima, diminuímos a minúscula separação entre as placas e o padrão sofre um desvio. Pois bem, né, o vídeo ilustra muito bem, né, a criação dos anéis de Newton, que é o caso que nós acabamos de analisar. Bem, já podemos fazer um exemplo, né, de filmes finos, tá? Então vamos para o exemplo 7. Então o que diz o exemplo 7? Olha, um feixe de luz branca com intensidade constante na faixa de comprimento de onda da luz visível. Estou colocando aí um espectro entre 400 e 690 nanômetros. Incide perpendicularmente em um filme de água com índice de refração N2 igual a 1,33 e espessura L de 320 nanômetros, suspenso no ar. Aí ele fala, olha, para que comprimento de onda, lambda, a luz refletida pelo filme se apresenta mais intensa a um observador? Bem, a luz vai ser mais intensa, obviamente, quando nós tivermos máximos, né? Ou seja, quando as ondas estiverem em fase, tá?
Então vamos lá, né? O que o problema nos deu, né? Ele nos deu a espessura do filme e nos deu o índice de refração do filme, que no caso é feito de água, tá? Se está imerso em ar, está suspenso em ar, então nós vamos ter um filme único de água apenas. E as duas outras extremidades, né, é ar, né? Então nesse caso, obviamente, né, a primeira reflexão vai gerar uma diferença de fase de meio comprimento de onda e a segunda reflexão não vai gerar diferença de fase. Então seria exatamente o caso 1 que nós analisamos, né? Então aqui, olha, a luz refletida é mais intensa quando os raios estão em fase. Então, para máximos, como nós já vimos anteriormente aqui, olha, né, essa distância 2L do filme, ela deve ser proporcional, né, a um valor intermediário de comprimento de onda, né, de diferença de fase de um fator não inteiro, né, desse comprimento de onda de 0,5. Tá? Então o M aqui vai caracterizar, né, esse número inteiro mais o fator meio aqui. Ó. Bem, ele deu aqui o espectro que nós queremos calcular, né, a partir desse lambda. Tá? Então aqui, olha, se eu isolar o lambda, né, eu encontro o comprimento de onda de luz em função, né, da largura L. Então eu vou calcular para qual comprimento de onda ela é mais intensa, aqui com o máximo, né, para o observador. Então é muito importante frisar aqui, olha, que se é para um observador, eu tenho que encontrar um valor de lambda, considerando um valor de m aqui, que seja dentro do espectro visível, né? Então aqui, olha, vou calcular para alguns valores de m. Então primeiramente aqui, olha, para m igual a 0, substituo aqui, olha, né, 2 vezes o L, o índice de refração, m igual a 0, tá? Fazendo essa continha aqui, olha, eu encontro 1702,4 nanômetros, né? Esse valor aqui, olha, está fora do espectro visível, tá? Então eu coloco para m igual a 1 agora, né? Faço a mesma continha, no caso para m igual a 1, eu encontro um valor de 567,46 nanômetros. Esse valor aqui, olha, já está dentro do espectro visível, tá? Vou fazer agora para m igual a 2, né, para confirmar. Então aqui, olha, fazendo para m igual a 2, eu faço a continha e encontro 340,48 nanômetros, também fora, né, do espectro visível. Então analisando aqui, olha, né, valores aproximadamente aqui acima de 700, né, nanômetros, eu vou ter aqui, olha, valores na região que a gente chama de infravermelho. Tá? Valores aqui, olha, menores que 400 nanômetros, aproximadamente, eu já entro no espectro que nós chamamos de ultravioleta. Tá? E esse aqui, olha, seria o espectro visível. Então, o único valor aqui, olha, né, que nós encontramos que dá um máximo dentro do visível seria o valor para m igual a 1. Tá? Então aqui, olha, primeiro caso infravermelho, segundo caso luz visível, terceiro caso ultravioleta. Logo, para o observador, né, nós teremos um máximo justamente de 567 nanômetros. Tá? Então essa aqui é a nossa resposta. Segundo exemplo, fala o seguinte, olha, uma das superfícies de uma lente de vidro é revestida com um filme fino de fluoreto de magnésio para reduzir a reflexão da luz. O índice de refração, né, do fluoreto de magnésio é de 1,38. O do vidro é de 1,5. Aí ele pede qual é a menor espessura do revestimento capaz de eliminar, por interferência, os reflexos no centro do espectro de luz visível. Né? Aí ele dá o valor aqui, olha, que ele quer que elimine, né, no centro do espectro, 550 nanômetros. Aí suponha que a luz incide perpendicularmente à superfície da lente. Tá? Aquela aproximação que nós fizemos para justamente a distância 2L, a distância percorrida, né, ou a diferença de percurso seja exatamente 2L. Aqui a figura, né, muito parecida com o que nós já analisamos, só que agora eu estou considerando o primeiro filme aqui, olha, como sendo de fluoreto de magnésio e o segundo aqui de vidro. Tá? O meio 1 é o ar. Né? Então aqui, olha, se nós analisarmos com cuidado, né, nós vamos perceber que na primeira reflexão vai haver mudança de fase, tá? De 0,5 de comprimento de onda, ou pi radiano. A segunda reflexão, né, na parte posterior do filme,
também vai haver mudança de fase, tá? De 0,5 de comprimento de onda ou pi radiano. Tá? Então, nesse caso aqui é o caso 2 que a gente analisou. Então vamos lá, né? O que o problema nos deu? Nos deu o comprimento de onda, né? Nos deu os índices de refração N2 e N3. Bem, como é o caso 2, né? Nós temos que o índice de refração N3 é maior que N2 e N2 é maior do que N1. Tá? Então, como eu quero o mínimo, né? Eu quero que eu tenha... na verdade, eu não perceba a reflexão. Tá? Então, vou ter um valor de mínimo. Eu quero saber a menor espessura para isso. Então, basta eu isolar o L. Bem, então isolando aqui, olha, o L, né, passa esse 2 para cá dividindo, né, eu tenho a expressão para a minha espessura. Então, basta eu encontrar o L, né, considerando os dados que foi dado no problema. Né? Bem, se eu quero o menor valor de L, eu tenho que usar o menor valor possível aqui, olha, de M também. Tá? Então, aqui, olha, para M igual a 0, o menor valor possível de M, né? Então, esse termo aqui vai a 0, fica meio vezes, né, os valores substituídos que nós tivemos no problema. Aqui, olha, o comprimento de onda no meio do espectro visível e aqui o índice de refração para o filme de fluoreto de magnésio. Então, fazendo essa continha, nós encontramos aqui, olha, a menor espessura possível para que haja interferência destrutiva, ou seja, seja um ponto escuro, né? Não haja reflexão, né? De 99,64 nanômetros. Matamos o problema.